da Office Connection, com o patrocínio da Cavalete. E aqui o nosso painel é sobre acessibilidade. Né? O título é O que falta quando tudo parece pronto. Primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Berta Bliacheres, eu sou arquiteta especializada em acessibilidade. Eu sou uma mulher de meia idade, ruiva farmácia. Estou usando um óculos rosa e uma blusa branca. E eu estou aqui com os meus colegas arquitetos e eu gostaria de apresentá-los, então. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Leonardo Santos. Vou fazer uma autodescrição aqui. Sou um jovem senhor de aproximadamente 1,70 de altura. Um pouquinho menos, tá? Calvo. Aproximadamente uns 45 anos, tá bom? Pode falar a idade, né? Mas tô usando um terno cinza, sapato preto, uma blusa preta por baixo e sem barba, sem bigode, tá bom? Então, por enquanto é isso. Fernando. Bom, eu sou Fernando Péria, sou arquiteto também, especialista em acessibilidade. Sou um dos coautores do livro 14 Profissionais e um Propósito. Hoje eu estou usando um terno azul escuro, uma camisa num tom mais claro, sapato pretos, também sou calvo e 53 anos, Léo. É um prazer estar aqui com vocês, fazendo esse bate-papo, trazendo esse tema que é tão importante para os dias de hoje, né? Então, vai ser um prazer conversar com todos vocês. Boa tarde, eu sou a Silvia Rabara, sou arquiteta, também especialista em acessibilidade e eu sou oriental, cabelos da altura do ombro, preto, e estou vestindo uma blusa vinho. E é um prazer também estar aqui com essas grandes pessoas para a gente estar conversando sobre acessibilidade. Bom, então vamos começar, né? Então vamos começar a responder a pergunta, né? O que falta quando tudo parece pronto? A gente chega numa obra, está tudo pronto. Está realmente tudo pronto? Bom, eu posso falar pelas visitas que eu faço rotineiramente, e eu percebo que na maioria dos casos tudo parece pronto, mas de fato não está. O que falta muitas vezes ali coisas básicas, por exemplo, como acesso a todas as entradas de uma edificação, são largura dos corredores, aproximação lateral às portas. Então, realmente as coisas, quando estão prontas, é que a pessoa vai entregar a chave e a gente percebe que ali tem coisa para fazer ainda, e é a acessibilidade que está faltando. Então quer dizer que nem todo mundo vai conseguir usar essa edificação? Não vai conseguir usar, e principalmente as pessoas com deficiência, né? Que é o nosso foco hoje na conversa. E o que falta é as pessoas perceberem que quando você faz a acessibilidade hoje, você está fazendo para você amanhã, né? Quando eu promovo a acessibilidade hoje, eu estou promovendo a acessibilidade para o amanhã. Amanhã meu, do Leonardo, seu. Então, é um tema que tem que estar em pauta, tem que estar falando, porque realmente faz muita diferença na vida das pessoas e também das pessoas com deficiência. E daí, vimos que não está tudo pronto. Qual o próximo passo, Leonardo? Assim, geralmente nós somos procurados por gestores de construções de grande, médio porte, né? Condomínios recém-entregues, onde as construtoras, né, fazem a entrega do empreendimento, e quando a gente chega no local, as questões simples de acessibilidade, como aproximação de porta, no acesso ao banheiro, até mesmo no acesso à própria recepção do prédio, as questões envolvendo os acessos, né, que a norma ela fala que todos os acessos, todas as entradas têm que ser acessíveis, né? E aí a gente vê o distúrbio, né, entre esse entendimento, quando, por exemplo, você tem lá uma entrada social e uma entrada de serviço, onde às vezes só querem promover a acessibilidade na entrada social e falam que a entrada de serviço não precisa porque é uma entrada técnica, onde o entendimento é o contrário, né? Onde uma pessoa entra, todas as pessoas entram, né? Então, um exemplo bem simples é
quando uma pessoa da operação do prédio vai, por exemplo, colocar o lixo para fora, ou vai entrar com algum equipamento, ou vai entrar um visitante técnico. Esse visitante ele pode ser uma pessoa em cadeira de roda. Então, para não alongar muito, acredito que a informação ainda ela engatinha na questão da acessibilidade com relação aos empreendimentos novos. Então, tem um caminho muito longo para a gente percorrer ainda quando o assunto é acessibilidade. Acho que é bom também a gente falar que existe uma diferença entre os edifícios novos e os edifícios existentes, né? Porque às vezes a gente não consegue fazer todas as adaptações nos edifícios existentes, né? Silvia, tu quer falar um pouco sobre isso? Então, os edifícios novos, a gente tem que ter a capacidade e todas as orientações para fazer um projeto que seja acessível desde o início. Agora, a gente tem uma grande dificuldade com os edifícios existentes. Os edifícios existentes são, na maioria das vezes, já foram projetados e você encontra com falta de espaços. Que aí é onde é a grande, como é que fala? Criatividade. Criatividade tecnologia. E tecnologia para a gente poder resolver todos os problemas do jeito que precisa ser feito. E o que a gente também chama de uma adaptação razoável, né? Se a gente não consegue fazer tudo, a gente, né, consegue adaptar a maioria das coisas, né? A gente precisa falar também que a edificação existente não é aquela que está pronta, né? Tem uma data para isso. Então, se você pegar quando começa o Decreto Federal 5296/2004, a Lei Brasileira da Inclusão, então, já no decreto, são obras antes do decreto. Essas são consideradas edificações existentes. Já, a partir daí, já são edificações considerado nova. E essas já deveriam ser acessíveis, né? O que não acontece de forma rotineira, a gente percebe isso. Você quer completar, Léo? Não, acho que você está correto. Há uma confusão com relação à questão da prédio existente, né, para usar os critérios da razoabilidade, com relação a essa questão da data. Eu acho que você está correto com relação a isso. Tá? Todos nós aqui, a gente já tem bastante tempo de formados, né, e nós não tivemos a disciplina de acessibilidade na faculdade, né? Como que vocês veem isso, né? É uma disciplina que depois a gente teve que aprender, né? Com cursos, com formação, e a gente vê também que os outros arquitetos, eles não buscam também essa formação, então... Tá. Eu também sou um dos autores, né, do livro 14 Profissionais e um Propósito, e o tema que eu abordei nesse livro fala sobre barreiras invisíveis, né? Nós, arquitetos, quando trabalhamos com acessibilidade, procuramos sempre as barreiras físicas, né, para a gente conseguir transpô-las e transformar o local em acessível. E eu comecei a refletir sobre quais são essas barreiras invisíveis que impedem com que a acessibilidade ela seja implantada dentro das edificações. E aí eu identifiquei que a barreira da informação dentro das universidades ela é um impedimento muito grande, porque é uma questão cultural. A gente às vezes conversa com arquitetos aí mais antigos, onde eles ainda não entendem a real importância da acessibilidade. E geralmente o estudante, quando ele sai da faculdade e ele vai estagiar, vai trabalhar dentro do escritório, que já tem aquela cultura, ele acaba ainda carregando um pouquinho desse traço ainda, por conta que ele acaba no dia a dia vendo essa falta de abordagem da acessibilidade dentro dos projetos. Mas eu acredito muito que esse trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho de formiguinha, assim, ele está engateando, assim, né? Logo, logo a gente começa a andar, né? Dar largos passos, né? Mas eu entendo que enquanto as faculdades elas não colocarem dentro do seu programa de ensino o tema da acessibilidade, essa barreira vai permanecer durante muito tempo ainda, viu? Roberto, uma coisa assim que acho que os arquitetos também têm que entender, que a acessibilidade dá para fazer uma arquitetura acessível e bonita, porque tem muitos arquitetos, ainda mais da nossa idade, que eles querem só o bonito.
eles querem fazer a decoração bonita, só as coisas bonitas, mas dá sim para fazer a arquitetura bonita e acessível. A gente tem várias sugestões, ou como fazer e como atender de forma que seja acessível também, né? Então, assim, isso é como o Léo falou, é uma cultura que vem, que antes a gente não tinha, né? E que os arquitetos ainda procuram só a beleza, e não é só a beleza, né? A gente precisa atender o que é bom para todo mundo. Por isso, Berta, que eu sempre falo que as faculdades elas deviam ensinar os 7 princípios do desenho universal. Porque eles sim dão liberdade para projetar. Se você ensina a NBR 9050, a 16537, elas acabam limitando essa capacidade da pessoa conseguir criar ambientes bonitos. E o desenho universal já não. Ele te dá essa possibilidade de você criar ambientes acessíveis, bonitos, que integrem toda a edificação. Por isso também é importante ela começar lá no princípio, estar junto com o projeto, fazer parte da concepção do projeto. Porque hoje é muito comum a gente chegar em uma edificação onde não tem 2 formas de deslocamento vertical, por exemplo, para um determinado pavimento. E aí você é obrigado a criar agora e colocar lá ou uma rampa que muitas vezes não cabe, ou uma plataforma elevatória que vai destoar daquela arquitetura que inicialmente foi pensada, porque não foi pensado um outro caminho, uma forma de circulação na concepção do projeto, percebe? Então, por isso que a gente sempre fala que tem que ensinar nas faculdades o princípio do desenho universal, porque ele vai dar essa liberdade de projetar. E vocês conseguem dar outros exemplos de desenho universal que sejam fáceis do pessoal entender? Posso completar? Na NBR 9050 tem lá o princípio dos 2 sentidos. O que é isso? Todo equipamento, mobiliário ou qualquer coisa que você esteja utilizando, se ele atender 2 formas, 2 sentidos ou 2 formas de deslocamento, se torna acessível. Ele citou aqui a questão das 2 formas de deslocamento vertical, porque aí você garante que realmente a pessoa que ela está em cadeira de roda, se tiver uma escada, por exemplo, ela consiga acessar através de uma rampa ou de uma plataforma. Se você tiver, por exemplo, um informe numa parede de um mural, alguma questão assim, se você tiver alguma redundância da informação de forma tátil ou sonora, também ajuda uma pessoa com deficiência visual a entender o que está naquele mural, né? Então, o desenho universal, ele visa abranger o maior número de pessoas possíveis. Então, a acessibilidade, quando a gente pensa em acessibilidade, a gente começa a perceber que ela está em tudo, né? Tanto na utilização dos equipamentos, objetos, dos espaços, na locomoção na cidade mesmo, né? Na mobilidade urbana, quando você vai sair de um ponto A para um ponto B, atravessar uma rua, que a gente hoje tem os semáforos, né? Que eles têm a sinalização visual e sonora, né? Que a pessoa com deficiência visual ela consegue identificar para que lado que ela tem que transitar na travessia de pedestre. Então, isso são tudo coisas que ajudam a quem está projetando entender a acessibilidade. Um exemplo que eu gosto muito de dar é a torneira de alavanca, né? Versus a de bola. Então, por exemplo, ela não vai ajudar só uma pessoa com deficiência, né? Por exemplo, eu dou o exemplo que eu passo creme no cabelo. Se eu estou com uma torneira de bola, eu não consigo abrir a torneira, porque minha mão está toda suja, assim como uma criança também não vai conseguir, né? Como um idoso também vai ter dificuldade, né? Então, se tu tem uma torneira de alavanca ou alguma coisa com sensor, todo mundo se beneficia disso. E eu acho que isso também é uma coisa que as pessoas acham que acessibilidade é só para pessoas que têm deficiência. E não é isso, né? É para facilitar a vida de todo mundo, né? E a gente vê muito hoje falando da questão da terceira idade. Então, eu também queria que vocês comentassem alguma coisa, né, das pessoas mais 60, né? A questão da acessibilidade visando esse público. Então, as pessoas mais 60 a mais, eu acho que assim, não é só para 60 a mais. Nós estamos nos 50 a mais, e eu acho que se a gente colocar um piso que não é polido,
que seja acetinado, que seja natural, que não seja liso, ele é bom para evitar quedas dos nossos idosos, né? A gente tem que pensar neles também. E a questão é de você pensar também que os idosos têm problemas de abaixar, de levantar, então, assim, você ter as alturas corretas para colocar as coisas deles nas alturas corretas para que eles não tenham que ficar abaixando, né? Ou então tá lá no alto e ter que subir num banquinho para pegar as coisas no alto e de repente ter uma queda lá, né? Então isso não é para pessoa com deficiente, é para pessoas com idade e que no futuro é o nosso futuro, né? É o nosso futuro que tá aí, é logo, já é, né? Bom, o Fernando, ele tem uma fala, nossa fala, viu, Fernando, já que você não quis falar, que todos nós precisamos da acessibilidade, de uma maneira direta ou indireta, ou temporal, né? Porque, como a Silvia falou, daqui a 15 anos eu vou ser um 60 a mais, né? Deus queira que eu consiga passar por essa fase aí, ter uma velhice usufruindo de boa saúde, de boa mobilidade, né? Mas o que acontece? A pessoa idosa, depois que ela passa de uma determinada idade e ela sofre qualquer tipo de acidente ali, ela quebra um fêmur, ou então... E geralmente são acidentes bobos, assim, dentro de casa. Ela já se limita muito na sua vida, e aí entram vários outros problemas, né? Questão de depressão. Então, a acessibilidade para a terceira idade, assim, especificamente, quando a gente fala dentro da residência, né? Porque, assim, a acessibilidade que a gente aplica nos locais de uso comum, ela tem um critério. Quando a gente aplica uma acessibilidade para uma pessoa específica, uma pessoa idosa, ela já tem um critério de personificar a necessidade daquela pessoa. Teve um trabalho que a gente fez há um tempo atrás, que foi no apartamento de uma senhora, que ela não aceitava de maneira nenhuma que colocássemos barra, né, no apartamento dela, e fomos colocando isso de forma gradativa, juntamente com o filho dela, né? A gente foi colocando esses equipamentos de pouquinho em pouquinho, e quando foi ver, a gente acabou colocando aqueles bate-maca, sabe, que ele tem o perfil de corrimão, em todo o perímetro do apartamento dela, quer dizer, e ainda tinha iluminação. Então, toda vez que ela acordava à noite para ir no banheiro, fazer qualquer coisa, ela tinha um apoio ali que já acendia automaticamente para levar ela até o banheiro. Então, são soluções que, quando a gente fala adaptação de apartamentos para pessoa da terceira idade, ou então para uma pessoa com deficiência física mesmo, que ali vai usar os parâmetros ortoprométricos da pessoa. Já foge até da NBR, porque você pode colocar uma barra para atender aquela necessidade da pessoa, né? Que é diferente de um shopping, de um aeroporto, de uma indústria, onde são espaços coletivos. Tá bom? As normas, Berta, só para esclarecer assim, ela não abrange uma edificação unifamiliar, né? Mas isso não quer dizer que a gente não possa usar esses recursos para promover essa segurança para as pessoas dentro de uma residência. E uma outra coisa que a norma também não tem pretensão é de atender 100% das necessidades. Ela atende de 5% a 95% das pessoas. Óbvio que algumas pessoas acabam ficando fora dessa abrangência, mas a gente, com o olhar que tem hoje, consegue adaptar. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, uma pessoa com baixa estatura. Tem pouca coisa promovendo a acessibilidade para essas pessoas dentro da norma. Mas você sabe que, por exemplo, um mictório tem que ter uma altura adequada para atender essas pessoas, ou a altura de uma bancada. E isso é até para residências multifamiliares, no caso dos prédios, por exemplo, você vê que lá a pessoa que vai comprar a edificação, ela pode escolher qual é o tipo de adaptação que ela quer. Porque ela pode querer a tomada numa determinada altura, porque vai facilitar o uso, a bancada na altura que a norma pede. Para algumas pessoas com baixa estatura, ainda ela é muito alta, então tem que colocar mais baixo. A altura da campainha da casa, né? Isso tudo vai
dar mais autonomia para ela dentro dessa casa. Então, é importante a gente pensar que, como é que a gente sempre fala, Léo, que nada sobre nós sem nós. Quando você vai fazer alguma coisa sobre acessibilidade, você tem que perguntar para a pessoa o que vai de fato dar a ela autonomia, conforto e segurança, né? E não sair fazendo só porque a norma mandou, sabe? E daí tu falou da questão da casa, né? E tem as partes condominiais, né? Que a gente vê que muitos prédios, né, que foram construídos não têm acessibilidade. E hoje está tendo uma leva de autuações em condomínios porque o salão de festa não é acessível, porque a piscina não é acessível, né? Então, os condomínios estão reformando isso, né? Essas áreas. Vocês podem falar um pouquinho sobre isso? A área de uso comum do condomínio, ela tem que ser 100% acessível. Seja nos acessos, nas áreas de recreação, na área no salão de festa. E é importante a gente sempre falar que a acessibilidade não é só para quem mora, é para o visitante também. Então, se você não dá autonomia para o visitante, porque já houve casos, eu e o Léo, a gente acompanhou isso, que o visitante reclamou a falta de acessibilidade no condomínio, porque ele não conseguia ir visitar um amigo lá, por exemplo. Então, pensar que a acessibilidade não é só para quem mora e também para o visitante, já abrange bastante essa questão dos acessos, né, da chegada da pessoa para a edificação. Tem uma coisa que a gente está falando de entrega de edificações recentes, né? E o que é novo e o que é o existente e o novo. Eu passei agora por uma situação de que a gente está reformando um apartamento novo, em um condomínio novo, e assim eu fui desde a entrega participando de receber o apartamento, e aí você, teoricamente, tem que estar acessível. As áreas comuns têm que estar acessível, né? Tem que estar, né? É um prédio que entregou agora, 2025. E aí, assim, a pessoa aqui que está envolvida com isso, onde você vai, né? Você vai procurar os banheiros, a piscina, você vai procurar todos esses lados. E o condomínio não está acessível. Então, você entra no banheiro, tem a barra, mas está faltando uma, ela está fora de medida, está faltando outra barra, tem ralo no meio do caminho, tem a lixeira no meio do caminho, né? A piscina, tem a piscina. Achei lindo que tem a cadeira, a primeira vez que eu fui em um condomínio que tem a cadeira para acesso. Mas a escada para pessoas que não têm deficiência não tem um corrimão e o piso ele é escorregadio. Então, ele foi acessível para uma pessoa, mas para as outras pessoas não. E é um condomínio novo. A acessibilidade é muito focada na segurança, né? Na autonomia e na segurança das pessoas, né? Assim como muitas vezes uma mãe entra num ambiente e diz, isso aqui para o meu filho é ruim, isso aqui é ruim, ele pode cair e bater a cabeça aqui, a gente também faz a mesma coisa com a acessibilidade, né? De entrar num espaço e ver quais são os riscos, né? Essa pessoa pode escorregar nesse piso, né? Interessante essa questão do piso antiderrapante, né? Você começa a transitar pelos locais e você percebe que os arquitetos, eles gostam do piso polido. E aí você fala, nossa, mas a gente grita pelos 4 cantos, né? Assim, é uma força que a gente grita sobre a questão do piso ser antiderrapante. E aí eu sempre costumo dividir a questão da acessibilidade quando a gente vai fazer uma vistoria no local assim, com relação à questão do deslocamento, né? Tanto no acesso, circulação horizontal ou vertical. E os outros itens eu costumo separar eles, colocar eles num outro tipo de situação. Porque existem situações com relação à acessibilidade que são muito fáceis de resolver, né? Como, por exemplo, extintores, né? Os extintores, geralmente, eles colocam nas circulações e eles acabam se caracterizando como elemento suspenso. A NBR 16537, ela fala lá, né, que o elemento suspenso tem que ser sinalizado com sua aresta, a 60 centímetros da aresta e tal. E aí o que acontece? Quando você faz isso, para a arquitetura vira uma coisa feia, uma coisa desnecessária. Por quê? Porque bastaria você abaixar a base do seu extintor a
a no máximo 60 centímetros do piso, né? Ou você colocar esse extintor no suporte de piso. Já eliminaria aquela questão do ruído que a gente fala tanto na arquitetura, né? Tem que ter mais um elemento ali, o piso tátil de alerta, né? O que às vezes as pessoas elas já acham que é acessibilidade, às vezes atrapalha o funcionamento. Por quê? Porque o piso de alerta, ele ainda atrapalha quem anda em cadeira de roda. Se a norma ela pede que o piso seja não trepidante, né? E a gente acaba colocando um elemento lá desnecessário que acaba causando essa trepidação para a cadeira de roda, sabe? Então, são coisas que acho que com o passar do tempo e com a prática projetual, a gente vai conseguindo resolver isso dia após dia, sabe? Vai demorar um tempo ainda, mas eu acredito que conforme as pessoas vão se deparando com os problemas de acessibilidade e essas soluções que você vê, você fala, nossa, eu poderia ter feito outra coisa para ser mais fácil a solução da norma, né? Eu acho que estamos caminhando por esse... É longo, mas a gente está indo para o caminho certo, assim, sabe? É por isso que a gente fala que tem soluções que a gente pode fazer e não ficar... E não vira a pessoa da acessibilidade querer colocar piso... Querer não, né? A gente precisa colocar o piso tátil em alguns lugares para sinalizar. E aí a gente não deparar com o arquiteto ou o decorador e falar assim, mas esse negócio é feio, né? Então, assim, mas existem soluções que a gente pode fazer. Só complementando, não é um elemento suspenso, não é um elemento que fica... o orelhão é muito fácil de a gente ver isso, né? Que pode causar um acidente, né? Que a gente pode bater a cabeça, né? Então, um extintor que fica pendurado na parede, a gente pode bater a cabeça. Por isso que a gente prefere botar ele no piso, como o Leonardo falou. E também tem a questão que isso também pode servir para uma pessoa que está andando e de referencial, né? Porque às vezes as pessoas com deficiência visual, às vezes não, elas usam a edificação, várias referências da arquitetura ou de elementos para se locomover e para identificar. Então, isso pode ser um ponto, ó, aqui quando eu chego no extintor, eu sei que eu tenho que dobrar à esquerda e daí eu já vou chegar no meu apartamento, né? Então, tu muda um elemento de um risco para uma coisa boa, né? Só para complementar, então, a informação é assim, todo elemento que tiver acima de 60 centímetros e até 2,10 metros de altura, ele tem que ser sinalizado ou ele tem que ter um elemento de proteção para que a pessoa com deficiência visual, que seja utilizando de uma bengala de rastreamento ali, ela não seja pega desprevenida, né, Fernando? Ela venha bater a cabeça ou que venha colidir com esse objeto. Bom? Mesmo pessoas com baixa visão, né? A gente tem que cuidar para que elas não acabem se chocando. No momento de sinistro de uma edificação, por exemplo, esse elemento pode ser uma barreira e atrapalhar no atendimento, atrapalhar na saída das pessoas. Então, é importante pensar nisso. Também a gente sempre fala, né? A acessibilidade é tirar as barreiras, né? Minimizar as barreiras, né? Outra coisa que também a gente não falou aqui, mas eu queria falar que, por exemplo, os funcionários dos condomínios também eles precisam de que os espaços sejam acessíveis, né? E muitas vezes os condomínios não têm essa visão também, né? Que a guarita tem que ser acessível e né, lugares assim. Não é só condomínios, não, né? Tudo, porque esse é um dos grandes problemas que a gente encontra. A entrada principal, por exemplo, ela é acessível. Já a entrada dos funcionários não é. Então, a gente tem que se preocupar com isso, porque eu posso ter um funcionário com deficiência, esse funcionário vai precisar acessar a edificação, então a gente não pode discriminar a pessoa. Por onde uma pessoa entra, todas entram, e por onde uma pessoa sai, todas saem. A gente leva essa premissa para tudo, para os acessos, para a circulação, né? Por exemplo, no caso do condomínio que a Silvia estava falando das piscinas, se tem uma piscina, tem que ser acessível para dar autonomia para todas as pessoas. E isso acontece muito no condomínio e nas indústrias também. Não pensar no funcionário, não pensar na acessibilidade do funcionário. Uma outra coisa que a gente sempre ouve assim, eu não vou fazer acessibilidade porque aqui não vem pessoas com deficiência. Sempre. E daí, vocês podem também comentar um pouco isso? É que a recusa na adaptação é um ato de discriminação, né? Isso já está previsto em norma, em lei.
Então, muitas pessoas, por não entender a importância da acessibilidade, muitas pessoas até falam que, mas isso é uma norma, eu não preciso seguir. E, na verdade, não. A NBR 9050 hoje, ela tem força de lei, porque ela é mencionada no decreto federal, ela é mencionada na Lei Brasileira da Inclusão. Então, sim, ela não é uma lei, mas ela tem força de lei. E aí você tem que explicar para as pessoas que ela tem sim que seguir, que ela tem que promover a acessibilidade, e isso muitas vezes é uma barreira que a gente encontra. Já é a primeira barreira que a gente encontra nas edificações, geralmente é essa aí. A gente tem que falar para as pessoas também que ele não tem um funcionário que é portador de deficiência, mas ele pode, em algum momento, ou o sócio, ou o melhor gerente dele, tá no final de semana e praticando o futebolzinho do final de semana e quebrar o pé. E como que ele vai fazer? Aí ele vai ter que passar e trabalhar com cadeira de rodas ou com muleta, e se ele não tem um espaço acessível, e aí como é que fica? Ele vai perder um funcionário, né? Então, assim, isso é importante. Então, não é porque ele não tem um funcionário, é para todas as pessoas, né? E também aquela coisa, né? As pessoas com deficiência não vêm porque não tem acessibilidade, né? Porque quando uma pessoa com deficiência ela vai sair de casa, ela tem que pensar em muitos detalhes, né? Então, você pode falar um pouquinho, Léo, sobre isso? Sim, tem. São práticas do cotidiano, né? Tem um amigo meu que ele é uma pessoa em cadeira de roda, e ele estava contando que não teve um dia de sorte porque ele acordou de manhãzinha para ir comprar pão na padaria. Aí quando ele chegou na padaria, tinha um carro estacionado na vaga de deficiente. Aí ele buzinou, fez todo aquele barraco lá na frente. E aí o cara veio, saiu, tirou o carro, ele conseguiu colocar o carro. Aí para ajudar, a rampa não estava atendendo norma, ele teve que pedir ajuda de uma pessoa para subir a rampa. E aí na hora que ele chegou no balcão para pedir o pão não tinha mais pão, acabou o pão. Então, para a gente entender que às vezes a pessoa ela fala, cara, eu vou sair de casa. Eu mesmo, cara, às vezes penso assim, falo, nossa, que preguiça de sair de casa, né? Assim, mesmo sem... Imagina a pessoa que ela tem qualquer tipo de necessidade especial com relação à mobilidade, né? Ou que seja visual, enfim. As cidades, elas não estão preparadas para que as pessoas tenham essa condição de circular com autonomia, conforto e segurança. Um exemplo muito prático são as calçadas. Né? As calçadas que a gente vê que vários municípios aí existem as cartilhas orientativas de como as calçadas devem ser elaboradas, né? Executadas, e existe também lá o trechozinho da norma que fala como que tem que ser inclinação longitudinal, transversal, faixa de serviço, faixa livre, faixa de acesso, como que tem que acontecer os rebaixamentos para acesso de veículo, né? Como que tem que acontecer o rebaixamento para travessia de pedestre. Então, tá tudo escrito já. E aí você percebe que amigos seus, próximos, trabalham em construtoras, então colocam a mão na massa, e aí eles mandam uma foto, falam assim, e aí, Léo, tá certo? Aí eu olho assim, eu falo, cara, agora que já fez, não adianta mais perguntar se tá certo, né? Ele poderia ter antecipado um passo, ter se preparado um pouquinho antes para debruçar um pouquinho sobre a norma, sobre as próprias cartilhas, né? E depois que você jogou o concreto, não tem mais o que fazer, né? Você vai ter que quebrar de novo. E tem uma questão que a gente fala sobre a sustentabilidade na construção, né? E o dinheiro não leva desaforo, né? Tem muito disso. E aquela coisa, né? A gente sai para a rua para se divertir, né? Não para passar constrangimento, né? Isso. Você vê que a acessibilidade ela tem que estar em tudo, né? Você pega o comércio, por exemplo. Eu recentemente fiz uma edificação dentro de um shopping, onde a altura dos produtos, a disposição dos produtos, não permitia que uma pessoa em cadeira de rodas, por exemplo, pudesse pegar um produto. Ela tinha sempre que pedir para que outra pessoa pegasse. Então, pensar nessa disposição vertical dos produtos, ou seja, se eu tenho uma camisa verde em cima, eu tenho uma também numa altura que uma pessoa de baixa estatura consiga pegar, ou uma pessoa em cadeira de rodas. E aí o problema lá era o seguinte,
o depósito era no andar de cima, por uma escada muito estreita. Então imagina, se eu sou uma pessoa com deficiência e sou atendente, eu tenho sempre que pedir ajuda de um colega para ir lá pegar o produto para eu mostrar para o cliente que eu estou atendendo. Então isso é uma discriminação com esse funcionário. Então a gente tem que pensar também que o funcionário que está trabalhando ali tem que ter a autonomia de chegar ao depósito, pegar o produto e trazer para o cliente dele. Percebe como que quando você começa a pensar na acessibilidade dessa forma, a coisa fica mais fluida, mais fácil de atender a todas as pessoas, né? E a questão do comércio, né? Tu tendo acessibilidade, tu vai receber todo esse público que tu não receberia se tu não tivesse acessibilidade, né? Então tu aumenta o teu mercado, né? No meu capítulo do livro eu falo sobre comércios acessíveis e é exatamente isso. Aumenta em média 30%, porque se no Brasil a gente é 25, 30% de pessoas com deficiência, pessoas idosas, esse público não está indo lá. E não está indo lá. Por que ele não vai? Porque não tem acessibilidade, porque ele não tem autonomia, ele não tem segurança de ir nesse local, né? Então, e ele vai falar, essa loja que não me respeita, eu não vou voltar, né? E pior, né? Se eu sou uma pessoa com deficiência e não vou, eu deixo de levar comigo outras pessoas. Então, não são só as pessoas com deficiência que não frequentam. A gente já teve isso, a gente já mudou de restaurante, Léo e eu, porque um dos amigos nossos com deficiência não podia entrar. Então, nós não fomos, não foi eu, não foi o Léo, não foi os outros amigos. Percebe que ele acaba deixando de ganhar, não só da pessoa com deficiência, de todas as pessoas que estão com ela. E uma das coisas também, você fez me lembrar que às vezes as pessoas acham uma recepção e daí colocam um lugar da pessoa com deficiência num cantinho lá, sozinha. E não é assim, porque a pessoa, todo mundo vai com alguém fazer algum exame, né? Ou em algum lugar e a pessoa acaba ficando isolada, né? Então, essa socialização, né, não é assim que se faz acessibilidade, né? E o balcão de atendimento é um bom exemplo para te mostrar, para te falar sobre o desenho universal. Porque a norma fala que você tem que ter um balcão mais baixo, você tem que ter uma aproximação frontal para atender a pessoa com deficiência. Mas se você faz esse balcão pensando no desenho universal, todo ele é mais baixo, que atende tanto a pessoa com deficiência quanto a pessoa sem deficiência. Todo ele teria a aproximação frontal. Percebe que eu não preciso criar um nicho para atender uma pessoa com deficiência? Todos os computadores ali dessa recepção já seriam aptos a atender uma pessoa com deficiência. Isso é desenho universal. Eu tive um caso que a gente tentou fazer todo o projeto, desde a concepção, para que atendesse a todas as pessoas. E o que eu fiz? Eu convenci o meu cliente de que, se ele atendesse a acessibilidade, ele chamaria mais pessoas, ele teria mais clientes. Então, assim, nós fizemos de uma forma que todos os pontos de atendimento fossem todos acessíveis, todas as esperas acessíveis, com plataforma para ir para o outro andar, né? Então, assim, nós colocamos de todas as formas para atender. E foi interessante porque eu convenci o cliente em função da quantidade de pessoas que eles poderiam estar levando mais e que eles estariam ganhando mais do que não atender, né? Que a princípio não vou atender. Para quê? Eu não vou receber? Não, você vai receber, né? E se você fizer, você vai chamar mais gente, né? E as grandes lojas de departamento já perceberam esse aumento no público, tanto é que eles já saíram na frente promovendo a acessibilidade. É muito comum a gente ser chamado por edificações que não foram fiscalizadas, não tem nenhuma cobrança do Ministério Público, mas partiu deles querer fazer acessibilidade para trazer esse público. Tá. Tem uma questão também muito importante, que é quando você utiliza os parâmetros da norma para se projetar, você percebe que os ambientes eles ficam amplos, ficam ambientes com circulação generosa, né? Você não perde o tempo de ficar pensando se esse ambiente ele está desnecessário, né? Porque você vai ter ali a circulação, os locais onde a pessoa ela vai conseguir, por exemplo, estacionar a sua cadeira de roda sem atrapalhar na circulação, fazer a sua manobra da cadeira de roda. Com isso, os ambientes eles ficam
generosos e ficam arquitetonicamente até mais bonitos, viu? Uma das coisas que a gente vê muito é os banheiros acessíveis ocupados por pessoas que não têm deficiência, né? E daí, por que disso, né? É um banheiro maior, né? Um banheiro mais confortável. Então, assim, será que daí os nossos banheiros que estão sendo projetados, eles não estão pequenos demais? Né? Você vê que sanitário coletivo, por exemplo, que também precisa de adaptação, e é um problema quando a gente fala isso, porque a pessoa fala, eu já tenho um sanitário acessível aqui, eu não preciso no coletivo, precisa também. Mas é muito comum a gente encontrar box, por exemplo, que não permite área de giro para que a pessoa consiga acessar esse box. Então, também tem que fazer manutenção. Mas você falou uma coisa importante, isso é design universal. Será que nossos banheiros não poderiam ser todos mais generosos, né? Dar mais autonomia, ter barras para poder ajudar no levantar do vaso sanitário, por exemplo? Isso acontece com muita frequência. O banheiro acessível ser muito mais utilizado do que o outro que não é. E a gente sabe, né, que a pessoa que tem alguma deficiência, né, uma das coisas que as pessoas não sabem é que quando faz a transposição para o vaso sanitário, né, a pessoa coloca a mão no vaso, né? Então é um ambiente que tem que estar sempre limpo, né, sempre cuidado. Então quanto menos gente utilizar, até é melhor, né, por questões de doença e tudo mais. Então é necessário ter o respeito pelas pessoas com deficiência, né? O sanitário acessível, ele é de uso, ele não é de uso exclusivo, tá? Ele é de uso preferencial. Então também é uma coisa que as pessoas às vezes se incomodam de ver uma pessoa sem deficiência utilizando, quando na verdade ela tem o direito de utilizar. Mas as barras são exatamente para isso, né? Para permitir que uma pessoa obesa consiga levantar, para que uma pessoa idosa. As barras na horizontal são para pessoas com deficiência poder se locomover para dentro, para cima do vaso. Uma coisa muito comum que acontece em sanitário acessível é o vaso com abertura frontal. Isso é muito clichê, assim, a gente encontra o tempo todo, e esse vaso, ele é um vaso proibido. Já é proibido, mas você encontra o tempo todo, né? E nas lojas para vender, Vocês podem isso que é explicar pior. por que é proibido? Oi? Vocês podem explicar por que ele é proibido? Para o pessoal saber? Falar? Não, assim, ele é proibido porque, assim, a pessoa com deficiência, ela cai no buraco, né? Então, assim, é por isso que não pode ter o buraco no frontal, né? Então, assim, eu fiz mesmo agora um projeto que eu coloquei o vaso sem o furo na frente, e aí na hora que eu fui fazer a vistoria, o vaso estava sem, mas eles colocaram um assento com. Eu falei assim, o que é isso? Não pode, não, tira isso agora. A pessoa com deficiência que vai usar o banheiro, ela se transporta para cima do vaso sanitário, né? Então aquela abertura, muitas vezes ela não tem a mobilidade das pernas, e a perna acaba enroscando naquela abertura que tem ali, e ela é um dos grandes problemas, assim, de acidente dentro dos sanitários. Uma coisa que... Por que eu perguntei isso para vocês, né? Porque tudo tem um porquê, né? Então, assim, que nem a porta do banheiro abre para fora. Porque se uma pessoa cair, a gente consegue fazer o resgate dessa pessoa. Então, às vezes as pessoas acham que é frescura, mas não, cada coisa tem seu porquê, né? Bom, posso completar? Uma coisa que eu acho que é interessante com relação aos sanitários também, já que você falou sobre a questão da utilização dos sanitários, por que a pessoa não utiliza o sanitário coletivo, por exemplo, em vez de ir no sanitário acessível, né? Sendo que existem elementos de acessibilidade dentro do sanitário coletivo também. A pia, ela é obrigatório por norma e por lei, né? Ela tem um rebaixo para uma pessoa de baixa estatura, ou uma pessoa que esteja com andador. É obrigatório que o mictório do sanitário masculino, né, ele tenha 2 barras ali para que a pessoa, ela, numa utilização de moletas, por exemplo, ela consiga utilizar esse mictório. Então, até essas questões do uso do equipamento, né, a norma pensou. Assim, tá tudo lá, né? Acho que nós profissionais, é o nosso dever, assim, sentar, estudar a norma, estudar as leis, e tá lá, né? Quando a gente assina uma RRT, de responsabilidade técnica, tem uma autodeclaração lá, né? O artigo 56 da LBI, né?
do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que fala que é obrigação dos órgãos de classe cobrar essa autodeclaração dos profissionais na hora de assinar uma responsabilidade técnica, né? Ainda falando de sanitário, né? Faz parte do nosso bate-papo aqui, que é o que falta quando tudo está pronto, né? Por exemplo, você pega um sanitário acessível, onde não foi pensado o posicionamento dos ralos e ele interfere na circulação da cadeira de rodas. Então, esse sanitário está pronto, está acabado, mas vai ter que passar por reforma para mover os ralos dessa área de circulação e é muito comum isso acontecer. Então, daí é que a gente entra também uma outra questão, né? Que não é só os arquitetos. As especialidades, né, de hidráulica e elétrica também precisam andar junto com a acessibilidade. Sempre. E muitas vezes esses profissionais também não têm essa visão. E daí colocam um quadro elétrico fechando uma passagem, essa questão do ralo. O quadro elétrico numa altura em que uma pessoa com baixa estatura não consegue utilizar, alarme de emergência onde ela não consegue acionar porque está muito alto. Isso acontece em toda a edificação. Então, tem que ser pensado em todas essas, né, matérias, tem que estar conversando para que isso não aconteça. Então, assim, né, a gente vê que não é o arquiteto, é o engenheiro, é todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, né, nos projetos e as pessoas que vão utilizar e operar esse imóvel também, né? Por isso que a gente fala que se o arquiteto, né, se uma construtora, ele deveria ser, por exemplo, você não contrata um eletricista para fazer a parte elétrica de uma edificação, não contrata um engenheiro calculista para fazer a estrutura, você poderia ter no seu quadro um especialista em acessibilidade para analisar todo o projeto e ir corrigindo, ainda aqui na parte de projeto, né, para não chegar na execução e ter que corrigir depois isso. Sim. Para completar a questão da fase de projeto, né? E que é importante nós arquitetos termos em mente. Conheço bastante colegas nossos que falam, né? Não, a acessibilidade ela tem que estar no DNA do projeto. Eu concordo com isso. Mas, mesmo assim, tem que existir uma camada de acessibilidade dentro dos complementares. Né? Falam assim, a acessibilidade não é um projeto complementar. Não é que é um projeto complementar. A acessibilidade é um projeto orientativo para a arquitetura, para que a arquitetura consiga decidir, tomar as decisões, para que os complementares consigam também seguir, né? Porque a arquitetura meio que é o regente de toda essa fase projetual, né? Mas o projeto de acessibilidade, ele estando bem distribuído nos critérios de sinalização, circulação, é uma ferramenta fundamental para que, na hora de projetar, né, a arquitetura ela consiga distribuir essas informações para os complementares e ter o mínimo de ruído possível. Aí sim eu falo que a acessibilidade ela vai estar no DNA da arquitetura, entendeu? Através dessa conduta de gerenciamento de projeto. Não basta apenas o arquiteto lá da ponta ele saber da acessibilidade, não, ele tem que ter um suporte mesmo de um especialista em acessibilidade para que essas soluções sejam melhores direcionadas. Ô, Léo, deixa eu só completar. Então, assim, eu já trabalhei com arquitetos que fazem projeto, que estão fazendo projeto, e a gente entra como um auxiliar para eles para poder fazer a acessibilidade. Perfeito. A minha dureza foi a pessoa o arquiteto aceitar essas mudanças. Sim. E isso foi complicado. Porque quando você vai dar essa consultoria, na verdade você emite uma RT para ele. Então, você está se isentando ali de qualquer outra conduta que ele queira tomar. Mas, a princípio, como o nosso papel também é identificar o problema, e se ele teve uma outra solução para o problema, eu não vejo problema com relação a isso, desde que a solução que ele adote seja uma solução que atenda a norma técnica. Sim, né? Desde que a solução que ele adote atenda, beleza. Sim. Agora, se ele não aceita as mudanças, porque o que eu tive foi erros básicos. Num banheiro, a porta todas abrindo para dentro.
E aí, assim, não, abre para fora, tem que abrir para fora. Não tem não tem o espaço para transposição, né? Então, assim, a gente precisa do espaço para transposição no banheiro, né? Sim. E assim, não estava atendendo. É. E aí você fala que precisa ser um pouquinho maior, né? Você precisa abrir a porta para fora. A porta abrindo para fora tem que ter o corredor para poder ter o espaço para a pessoa passar e a pessoa sair com a cadeira e virar, né? E assim, isso também aí você escuta, né? Mas você está interferindo no meu projeto. Eu falei assim, mas não é melhor eu interferir agora do que fazer errado, né? Complementar essa informação, porque eu acho que é interessante falar um pouquinho sobre o diagnóstico da acessibilidade, tá? Antes que porque o nosso tempo já deve estar estourando já também, mas falar um pouquinho qual que é a função do laudo de acessibilidade. Identificar os pontos que estão em desacordo com norma, tanto na fase de projeto, como numa edificação existente, né? E aí, o passo seguinte é a nossa solução através do projeto. Então, o laudo de acessibilidade ele é indispensável porque ele serve como uma segurança nossa de que nós orientamos o profissional da melhor maneira possível. Tá bom? Tá bom. A gente já está chegando ao fim do nosso bate-papo. Queria que vocês deixassem uma mensagem ou contatos sobre acessibilidade. Tá joia. Bom, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Recebi esse convite ontem, assim, para mim foi uma satisfação. Eu sou o Leonardo Santos, meu Instagram é LS Acessibilidade, meu site www.lsacessibilidade.com.br, tá bom? E estou à disposição aí para ajudar vocês nas questões de acessibilidade e me colocar à disposição aí dos meus colegas também, tá bom? E obrigado aí pela oportunidade. Tchau, tchau. Já está acabando, nós nem começamos ainda, nós não saímos nem da fase inicial da NBR 9050. Se deixar, a gente fica a tarde inteira aqui. Tem muito assunto, né? Mas sempre bom falar sobre acessibilidade, porque através desse trabalho meu, seu, do Leonardo, da Silvia, a gente transforma a vida, né, para melhor das pessoas, dá mais autonomia, dá mais conforto e dá mais segurança a todas as pessoas. Bom, meu Instagram é arc.fernandopéria, eu estou sempre lá nas redes sociais, dou aula de acessibilidade, faço alguns cursos, então sintam-se à vontade para curtir e estar sempre junto lá com a gente. Obrigado pelo convite também, de estar aqui e poder falar de acessibilidade. Obrigada pelo convite, Berta. Um prazer estar com esses dois grandes arquitetos. E meu contato é no Eixo 3 Arquitetura. E a gente está aí, se precisando de alguma coisa, a gente vai estar sempre à disposição. Para até qualquer dúvida, alguma coisa, a gente está aí para ajudar. Tá certo, então. Então, queria agradecer aqui a Office Connection, né, que tem a parceria com a Cavalete, né, por esse conteúdo, né, pelo convite que fez para a gente, e também que tem mais conteúdos no canal do YouTube da Office Connection, né, então está todo mundo convidado a ver os outros conteúdos também. E é isso. Obrigada, gente.